Capítulo 11 de Geografia Bíblica. Estradas e caminhos da Palestina. Na Palestina, tanto no Antigo como no Novo Testamento, havia dois tipos de estradas. O primeiro tipo é indicado pelas palavras Orá e Natib, que se referem a um caminho mais longo, mais regular, próprio para o trânsito de tropas, com ou sem carro, tanto de guerra como comercial. Nem sempre o nome Orá vem declarado. Afirma-se, entretanto, que certos povos possuíram carros, de onde se conclui que estes carros transitavam certamente por Orá, como podemos constatar de Gênesis 45, 27. O segundo termo hebraico para designar caminho era derek, não propriamente um atalho, um trilho, mas um caminho batido pelos pés dos homens e dos animais, principalmente de camelos. Esse vocábulo aparece mais de 700 vezes na Bíblia. Derek pode ser simples caminho, como em Salmo 119, 105, Isaías 36, 2, etc. Mas pode aparecer como Derek ha-Melech. Então trata-se de um caminho real, como em Números 20, 17 e 21, 22. Dentre os termos estrada, caminho e vereda, a palavra caminho é a que mais aparece na Bíblia. Estrada é larga e caminho é estreito. Mateus 7, 13, 14 estabelece a diferença. Geograficamente, Israel estava plantando no mundo antigo entre as duas superpotências da época, Egito no ocidente e Mesopotâmia no levante. Essas potências disputavam a hegemonia do mundo e lutavam. Israel era o caminho inevitável para as grandes disputas. As estradas e os caminhos, além do significado bélico, constituem um meio de comunicação entre um povoado e outros, entre duas cidades, entre dois países, entre continentes. Com elas se estabelecia um intercâmbio espiritual, cultural e comercial entre os povos. Os romanos, com propósitos militares, construíram muitas estradas, algumas até mesmo macadamizadas. Dessas ainda restam trechos na Ásia e em Roma, como a Via Ápia, a estrada por onde Paulo entrou em Roma. Pela direção que tomavam e pelo curso que seguiam, as principais estradas de Israel eram Via Maris, Estrada do Centro, Estrada da Costa, Estrada do Leste e caminhos secundários. Via Maris, no hebraico Derek ha-Yam, saía de Damasco e se dirigia a Ptolemaida, no Mediterrâneo. Entrava em Israel pela ponte Benat e Acube, ao sul do então lago de Ula, águas de Merom. Passava próximo a Cafarnaum, cruzava a planície de Genezaré e subia ao Wadi el-Raman, prosseguia para o sul até o Tabor, atravessava todo o Esdraelon, tocava Meguido na altura do Wadi el-Ará e chegava a Ptolemaida, o grande porto no Mediterrâneo, de onde se partia para Roma. Ptolemaida ficava na primitiva tribo de Azer, ao norte do Monte Carmelo. Mais tarde, os romanos prepararam um grande ponto em Cesareia, capital política do Império no Oriente Médio. Ficava ao sul do Monte Carmelo, na tribo ocidental de Manassés. Uma parte dessa famosa via era pavimentada. Os romanos cobravam pedágio dos transeuntes, tanto de carros como de cavaleiros ou viandantes. Estrada do Centro. Eram, na verdade, duas estradas. Uma saía de Jerusalém e se dirigia para sul, passando por Belém, chegava ao Hebrom. Aqui se bifurcava um ramal, descia para Gaza e alcançava a estrada da costa,
Por aqui desceu o eunuco da Etiópia, evangelizado por Filipe, Atos 8, 26, 40. O outro ramal seguia para Berseba, chegando em Eilate. A outra estrada do centro saía também de Jerusalém e seguia para o norte, passando por Betel, Siquém, Citópolis, Bet-Sean, Cafarnaum, até encontrar-se com a via Maris. Em Bet-Sean, cruzando o Jordão, unia-se à estrada do leste. De Siquém saía um ramal para Cesareia, passando por El-Ganim. Esse caminho serpeava pelos montes. Jesus palmilhou essa estrada pelo menos 3 vezes. Veja João 4, 3, 4, 43 e Lucas 9, 51 a 56 e 17, do 11 ao 19. Judeus que iam a Jerusalém evitavam este caminho devido à inimizade com os samaritanos. O Senhor Jesus, entretanto, ficou acima desse ódio racial. Estrada da Costa. Saía do Egito de um dos pontos da fértil região do Delta. Seguia por uma região deserta, tanto como 120 quilômetros, e atingia o Mediterrâneo na altura de Gaza. Continuava pela costa até Escalon, Jâmia, Jope, Cesareia, Ptolemaida, Tiro e terminava em Sidom. A primeira parte entre Egito e Gaza é chamada na Bíblia de caminho da terra dos filisteus. Êxodo 3,17. Era uma estrada preferencialmente militar. Por isso, Deus não permitiu que seu povo seguisse tal caminho. Nele estava a guerra. Por esta estrada passaram exércitos egípcios, assírios, babilônicos, sírios, romanos, sarracenos e franceses. Ao chegar a Jope, um ramal deixava a estrada real e seguia para Jerusalém, passando por Lida, onde se bifurcava um caminho, dava em Jerusalém, na porta de Damasco, passando por Bet-Horon e Gabaon, e outro chegava até a porta de Jafá, em Jerusalém, passando por Emaús. Paulo, quando levado a Cesareia, passou pelo primeiro, Atos 23, 31. Jesus acompanhou Cleopas e seu companheiro pelo segundo, na tarde do primeiro dia da ressurreição. Lucas 24, 13 ao 31. Entrada do leste. Saindo de Jerusalém, cruzava o vale de Cedron, subia o monte das Oliveiras, chegava a Betânia, descia para Jericó, atravessava o Jordão no passo natural, na altura de Betânia, de além Jordão, subia os montes de Galaade, passava por Filadélfia, a primitiva Rabá de Amon, e continuava até Damasco, serpeando pela Decápolis, em Filadélfia, Pérea, do norte do Novo Testamento. Um ramal seguia para Gerasa, pela Betábara e no sul do lago de Tiberíades, por um passo natural, atravessava o Jordão e penetrava na região da Galileia. Era o caminho perlustrado pelos judeus que iam da Galileia para Jerusalém. O Senhor Jesus palmilhou esse caminho inúmeras vezes. Foi também pela estrada do leste que Paulo e seus companheiros possivelmente seguiram para Damasco para perseguir os cristãos. Atos 9. E foi onde o apóstolo se encontrou com o Filho de Deus. Caminhos secundários. Além dos já citados, que são os mais importantes, havia caminhos secundários de curta distância e não muito percorridos, como: número 1, o que saía de Anatote e passava por Ismã, Gabaá, Micmas, Ramum e terminava em El-Taibá. Número 2, o de Nazaré a Cafarnaum, passando por Caná, Genezaré. Número 3, o de Jericó a Jerusalém, através do Adi El-Quelt. Depois de uns 20 quilômetros, bifurcava-se o ramal principal, chegava ao centro de Jerusalém, e o outro dirigia-se a Betânia. Número 4, o de Jericó a Gabaon, também pelo Adi El-Quelt, o Adi El-Favar, Gabá, El-Han
É provável que Josué tenha subido por este caminho para alcançar Gilgal, e Abner fugindo de Gabaã para Maanaim. Número 5, o de Jericó, Ai e Betel, através de Jebel, Carantal e os Uades, El-Teizum, El-Kelte e por Aburatmar, e queixando à esquerda Ras-El-Tamil, dirige-se para Micmas. Foi o seguido por Josué para tomar Ai. Número 6, o de Tiro e Cesareia de Filipe. 7, na Transjordânia, um trem chega até Medina e Meca. Número 8, o do Sinai foi o que Moisés seguiu do Egito até o Mar Vermelho e depois na península do Sinai, marginando o Suez, depois o Acaba até Edom e Moabe.